Muitos jejuam com boa intenção, mas não entendem porque não recebem resposta. O problema, irmãos, é que o jejum não é apenas deixar de comer. Jejum não é dieta espiritual. Jejum é entrega, é consagração, é um sacrifício vivo diante do Senhor. E se ele for feito de qualquer jeito, sem arrependimento e sem temor, não funciona. Eu falo isso porque vivi na pele. Meu nome hoje pouco importa, mas quero compartilhar a minha caminhada para que você aprenda com meus erros. Eu cresci em um lar que conhecia a palavra, mas houve uma fase da minha vida em que me desviei. Procurei respostas em religiões estranhas, participei de rituais que eu nem entendia. Me envolvi em pactos que só trouxeram peso e escuridão. Cada passo que eu dava longe de Cristo aumentava a angústia dentro de mim. E mesmo assim, uma voz no fundo do coração me dizia: isso não é para você. Hoje sei que era o Espírito Santo me constrangendo, porque ele nunca me deixou, mesmo quando eu estava longe. Aos 25 anos, exausta, ferida e vazia, decidi renunciar tudo. Foi o dia em que entreguei minha vida de verdade a Jesus. Fui batizada nas águas e comecei um novo ciclo. Mas foi aí que as retaliações começaram. Sonhos horríveis me perseguiam, vozes me cobravam pelos pactos antigos, a ansiedade me esmagava e a depressão me consumia em silêncio. Eu sorria por fora, mas por dentro morria um pouco mais a cada dia. Foi nesse deserto que descobri a força do jejum. Eu entrei no secreto e disse: Senhor, se o Senhor não me curar, eu não sei mais o que fazer. Meus jejuns eram chorando, cansada, sem forças, muitas vezes apenas derramando lágrimas. Mas foi nesse altar de dor que o Espírito Santo começou a agir. Pactos foram quebrados, vozes cessaram, a ansiedade perdeu o domínio. E quando percebi, a depressão tinha perdido força e a opressão se transformou em paz. Por isso eu digo, o jejum é uma arma espiritual. Ele abre portas, quebra cadeias e traz libertação. Mas precisa ser feito com reverência, com coração sincero e focado. Porque se for feito de qualquer jeito, além de não funcionar, pode até te afastar da presença de Deus. Um dos primeiros erros que quase todo mundo comete no início do jejum é a distração. A pessoa decide jejuar, mas passa o dia inteiro com a mente em tudo, menos em Deus. Está no celular, rolando redes sociais, assistindo vídeos engraçados, conversando sobre 1000 assuntos, mas não abre a Bíblia, não ora, não silencia o coração. E então, quando o jejum termina, ela não sente nada. Não houve paz, não houve revelação, não houve direção. E a pergunta vem: por que será que Deus não falou comigo? Eu mesma já jejuei assim, de forma distraída. Estava sem comer, sim, mas meu coração e minha mente estavam longe do altar. Estavam presas nas notificações, nas preocupações, nos vídeos que eu não precisava assistir. E sabe o que acontece? É justamente nesses momentos de distração que o inimigo se aproveita. Ele sabe que, durante o jejum, nossa carne fica enfraquecida e nossa alma sensível. Então, se não vigiarmos, qualquer lembrança, frase ou imagem vira gatilho e pode reacender feridas que já estavam curadas. O jejum precisa ser inteiro, corpo, alma e espírito. Não dá para jejuar e, ao mesmo tempo, se alimentar de entretenimento vazio, fofoca ou distrações. O jejum é para Deus e só para Ele. É como afinar uma antena. Se o coração estiver cheio de ruídos, como esperar captar a voz do Espírito Santo? Outro erro comum é querer mostrar que está jejuando. Quando comecei a viver libertações e curas, eu mergulhei no jejum com intensidade. Mas sem perceber, um orgulho espiritual começou a nascer dentro de mim. Eu queria que as pessoas soubessem. Fazia questão de dar sinais, de soltar frases como não posso comer agora, estou consagrada. Mas um dia, ao ler Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, aquelas palavras entraram no meu coração como flecha. Jesus disse para não jejuarmos como os hipócritas, que fazem cara triste só para parecer espirituais. Naquele momento, o Espírito Santo me confrontou. Era como se ele perguntasse: você busca o meu olhar ou o aplauso das pessoas? Eu chorei muito e entendi que o jejum precisa ser secreto.
O pai que vê em secreto é quem recompensa. Desde então aprendi a ficar em silêncio. Não é que você nunca possa compartilhar sobre um jejum, mas quando fizer isso, que seja com humildade, sem vaidade, sem tentar se exaltar. Porque o jejum não é para nos engrandecer, mas para nos quebrar. Outro erro muito comum é transformar o jejum em uma contagem regressiva para a comida. A pessoa decide se consagrar, mas passa o tempo todo pensando no que vai comer quando terminar. Fica olhando receitas, vendo vídeos de comida, planejando o cardápio, falando sobre o lanche que fará depois. A boca está fechada, mas a mente está cheia de desejos carnais. E aí, quando o relógio marca o fim do jejum, ela corre para a cozinha com tanta ansiedade que até passa mal. Eu mesma já vivi isso. Programava jejuns com horário fixo, 12 horas certinho. Mas durante esse tempo, minha mente não estava em Deus. Eu ficava contando cada minuto, olhando o relógio de 5 em 5, ansiosa para acabar logo. Quando finalmente chegava a hora, eu comia como quem termina uma maratona. Mas isso não era jejum. Era só religiosidade cansada. Jejum com ansiedade não toca o céu. O verdadeiro jejum precisa ser entrega. Precisa ser aquele momento em que o coração diz: Senhor, não importa quanto tempo dure, eu só quero estar na tua presença. Quando isso acontece, você percebe algo diferente. O tempo passa sem pesar. A fome física até existe, mas se torna pequena diante da fome de Deus. E quando você menos espera, percebe que as horas voaram porque estava mergulhado na presença do Espírito. É aí que entendemos a essência. Jejum não é sobre o relógio, é sobre o coração. Quando fazemos jejum olhando para o cronômetro, ele vira um ritual pesado. Mas quando olhamos para Deus, ele se transforma em adoração. É como estar em uma conversa profunda com alguém que você ama. O tempo passa e você nem percebe, porque o que importa é o relacionamento, não as horas marcadas. E há ainda outro perigo: a irritação emocional. Muitas pessoas entram em jejum e ficam nervosas por qualquer coisa. Se irritam com os filhos, discutem com o cônjuge, se exaltam no trabalho. Eu vivi isso também. O estômago estava vazio, mas as emoções estavam cheias de carne. E aí o Senhor me mostrou: você está enfraquecendo o corpo, mas alimentando a ira. O jejum verdadeiro não é apenas fechar a boca para a comida, é também calar a boca para não ferir, é vigiar as emoções, é deixar o Espírito Santo moldar o caráter. Se você despeja sua raiva nos outros durante o jejum, está derramando no lugar errado. A raiva precisa ser derramada aos pés da cruz. O altar é o único lugar seguro para o nosso fardo. O jejum é um tempo sagrado, mas também é um tempo de guerra. Quando você decide se consagrar, o inimigo não fica indiferente. Ele vai tentar te distrair, provocar situações, levantar pessoas para te irritar, despertar lembranças do passado ou até gerar conflitos dentro da sua casa. É como se ele dissesse: se você vai se aproximar de Deus, eu vou tentar te parar. Por isso, jejum sem vigilância se torna perigoso. Eu aprendi isso da forma mais dura. Houve dias em que eu jejuei, mas passei o período inteiro irritada. Qualquer palavra me tirava do sério. Explodia com familiares, descarregava meu cansaço em quem não tinha culpa. E no fim, percebia, estava jejuando para Deus, mas entregando minha carne ao inimigo. O Senhor então me mostrou uma verdade clara. O jejum não é só enfraquecer o corpo, é também moldar o coração. É aprender a dominar a língua, a controlar as emoções, a perdoar mais rápido, a calar quando for preciso. É derramar raiva, mágoa e dor diante do trono, e não sobre as pessoas. O jejum verdadeiro leva você a colocar tudo no altar, sem reservas. E isso exige vigilância dobrada. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Esse conflito fica ainda mais forte no período de jejum. É como se cada pensamento fosse colocado em evidência. E se você não estiver atento, pode cair em armadilhas que roubam a essência da consagração. Mas quando escolhemos vigiar, o jejum se torna uma arma afiada. Os ouvidos espirituais começam a se abrir. O discernimento fica mais sensível.
Você passa a perceber com clareza o que é provocação do inimigo e o que é direção de Deus. E nesse lugar de sensibilidade, o Espírito Santo fala. Ele revela segredos, mostra caminhos, fortalece a fé. Eu já vivi experiências em que o jejum me colocou exatamente no ponto certo para ouvir a voz do Senhor. Situações em que, diante de uma batalha espiritual, não sabia o que orar, e de repente o Espírito Santo soprava no meu coração a oração exata. E quando obedeci, cadeias se romperam. Isso não foi porque eu era forte, mas porque estava alinhado com o céu. Por isso eu digo, jejue com vigilância. Espere provocações, mas não caia nelas. Entenda que quando tudo parece ficar mais difícil, é porque algo maior está sendo preparado. O jejum expõe, sim, mas expõe para que o Espírito Santo transforme. O jejum é uma arma poderosa, mas também é uma escola. É um exercício que molda o espírito pouco a pouco. Ninguém aprende a jejuar perfeitamente de uma hora para outra. Eu mesma errei muitas vezes, jejuei de forma distraída, jejuei com orgulho, jejuei com ansiedade. Mas aprendi que cada erro é também uma lição. Se você falhou em um jejum, isso não significa que Deus não te ama ou que você não serve para a vida espiritual. Significa apenas que o Senhor está te ensinando a fazer melhor. Assim como um atleta precisa treinar para ganhar resistência, nós precisamos perseverar no jejum para crescer em intimidade com Deus. O segredo é não desistir. Errou. Comece de novo. Caiu na distração. Recomece. Ficou ansioso. Ajuste o coração e tente outra vez. Cada novo jejum vai afinando os ouvidos, fortalecendo a fé e moldando o caráter. Até que, com o tempo, você percebe que o que antes era um sacrifício pesado se tornou um deleite, porque estar na presença de Deus é mais doce do que qualquer alimento. E não se engane, o jejum não é só para os líderes espirituais, pastores ou missionários. É para todos os filhos de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, Jesus não disse se jejuarem, mas quando jejuarem. Isso mostra que jejuar não é opcional, é parte da vida cristã. Mas ele também nos ensinou que deve ser feito em secreto, com sinceridade, para que o Pai que vê em oculto nos recompense. Com o tempo, você vai perceber algo precioso. O jejum não serve apenas para pedir milagres, mas para transformar a sua própria vida. Ele abre espaço para o Espírito Santo tratar áreas que você nem imaginava. Ele fortalece a alma contra tentações. Ele gera clareza em momentos de confusão. Ele faz com que o coração bata no compasso do coração de Deus. Eu vi isso acontecer comigo. O jejum que um dia foi motivo de luta, hoje é uma fonte de força. E sei que o mesmo pode acontecer com você. Basta não desistir. Porque jejuar não é sobre fazer tudo certo de primeira, mas sobre perseverar até que a presença de Deus seja maior do que qualquer distração ou fraqueza. O jejum não é sobre religiosidade. Não é uma rotina vazia, nem uma meta espiritual para exibir diante dos outros. O jejum é intimidade, é renúncia, é colocar a carne em silêncio para ouvir a voz de Deus. É um tempo em que o céu se inclina para ouvir um coração quebrantado. Eu já vi com os meus próprios olhos o poder dessa prática. Vi cadeias espirituais se romperem. Vi demônios fugirem diante do nome de Jesus. Vi pessoas que ninguém acreditava mais serem transformadas porque alguém decidiu orar e jejuar de verdade. E é por isso que eu falo com tanta convicção. O jejum feito com sinceridade abre portas que pareciam trancadas para sempre. Mas é preciso fazer com o coração certo. Não jejue para impressionar pessoas, jejue para agradar ao Pai. Não jejue com ansiedade, jejue com paz. Não jejue distraído, jejue focado na presença de Deus. Não jejue para buscar apenas milagres, jejue para ser moldado, transformado e renovado. O profeta Joel declarou: rasgai o coração e não as vestes. Isso é jejum. É abrir o íntimo diante do Senhor, expondo feridas, pecados e dores, para que Ele transforme tudo em cura, graça e vida nova. Quando você se coloca nesse lugar de rendição, algo inevitavelmente acontece. O céu desce e a presença de Deus se manifesta. Então eu te pergunto, você está disposto a jejuar de verdade? Está pronto para ir além da aparência e entregar o coração? Se a sua resposta for sim,
prepare-se, porque Deus ainda cura, ainda liberta, ainda fala, ainda age. E Ele procura corações sinceros que se dispõem a buscá-lo em espírito e em verdade. Jejue não apenas para mudar circunstâncias, mas para ser transformado. Jejue não apenas para pedir, mas para se aproximar do Pai. Porque quando o céu desce sobre a sua vida, até o impossível se torna realidade.